Bispo Renato Ferreira, tudo bem com você? Eu quero bater um papo com você, levando, instigando a sua mente para lugares diferentes do seu espírito, da sua alma, tentando te aproximar ainda mais de Deus, na sua espiritualidade. Hoje eu quero falar sobre habitando nos lugares altos. É um texto bacana e é muito dito aí pelos nossos colegas e irmãos em Abacuque 3,19, porque tem um texto lá que diz assim: o Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre minhas alturas ou em lugares altos. Esse texto 3,19, esse versículo, ele está num contexto interessantíssimo de Abacuque, onde lá no começo ele começa ali a pensar num diálogo e começa a desenvolver um diálogo com Deus, como se ele estivesse tentando fazer Deus lembrar dos seus feitos. Olha que doideira, né? Ele está tentando fazer Deus lembrar dos seus feitos como se Deus não tivesse memória. Mas na verdade aqui eu creio que o profeta está instigando a sua própria memória. Nesse diálogo com Deus, ele começa a falar que Deus realmente leva os seus guerreiros à vitória, fortalece, ele é vitorioso, ele faz grandes feitos, e ele vai levando isso como se ele estivesse recobrando a memória de Deus, mas quando fazemos isso, trazendo para um contexto atual, nós estamos tentando recobrar a nossa memória. A gente acaba esquecendo o que Deus faz. A gente lembra das dores, das amarguras, mas a gente não consegue trazer à memória o tempo todo aquilo que dá esperança, que é a força e a ação de Deus no nosso sentido. E ele faz isso como uma grande batalha. No versículo 2 ele diz assim: ouvi falar da tua fama, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da tua misericórdia. Parece que ele está ali instigando Deus, né? Saíste para salvar o teu povo, versículo 13, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés, com suas próprias flechas e atravessaste até a cabeça. Ele vai lembrando Deus do que Deus fez, mas na verdade ele está trazendo à memória aquilo que volta a dar esperança, da força de Deus, e no final ele termina com isso. Depois que ele fala aquele texto muito conhecido, né? Ainda que a figueira não dê frutos, etc., ele diz assim: me faz habitar em lugares altos. Primeiro ele trabalha toda a memória dele, como se ele estivesse tentando instigar Deus, mas na verdade ele está trazendo de volta a sua esperança. E isso me faz pensar que a nossa maior batalha não é uma batalha só espiritual nas regiões celestes, apenas uma guerra espiritual, não. É uma batalha que anda numa dimensão triúnica, numa dimensão da nossa própria existência, né? Todo Deus está conosco numa grande batalha. Mas nós somos feitos, segundo a minha crença, aquilo que eu vejo na palavra de Deus, nós somos construídos de espírito, corpo e alma, né? Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está assim: o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando dessa batalha que Abacuque está enfrentando com ele mesmo, levando o seu diálogo a Deus, e no final ele leva para lugares altos. E aqui, para irmos a esses lugares altos, nós temos que vencer essa batalha. Qual batalha? A grande batalha que nós travamos dentro de nós, através do Espírito, tentando vencer as ações da alma e do corpo. Mas para a gente entender melhor o que seria espírito, alma e corpo, eu quero abordar um pouquinho essas definições de um jeito que fique claro para você que está me ouvindo. Olha que interessante, né? Aqui, na definição de lugar de batalha, onde nós temos que agir na batalha, eu tenho que perceber que a palavra de Deus sempre é eficaz e um grande instrumento de guerra para que eu possa fazer diferença. Então olha só esse texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, olha o que ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é aquilo que pode ajudar você nessa grande batalha
dentro de você através dessas dimensões que nós vivemos na nossa existência terrena. E ele fala que ela entra de tal forma que consegue discernir a alma e o espírito e também consegue dar noção para nós daquilo que são juntas e medulas, aqui eu entendo que é o corpo, né? Apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então vamos para essa batalha entendendo como isso funciona, né? O que seria o corpo? O corpo é essa parte material que vivemos. E o corpo, ele tem os 5 sentidos conhecidos, né? O corpo físico, ele trabalha os 5 sentidos, a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. O corpo, ele através da sua parte sensitiva e perceptiva, através do cérebro, das suas terminações nervosas, das suas ações bioquímicas, ele acaba trazendo para a gente a condição de ver, ouvir e perceber pelo paladar, olfato e tato as coisas que estão à nossa volta. Então o corpo, ela carrega esse ofício de nos fazer perceber o mundo. A parte do corpo é o que nos liga de dentro para fora. É a interface entre esse mundo existente, material e físico, e essa coisa dentro de nós, que às vezes nos confunde um pouco. Porque dentro de nós, se é assim que eu posso usar o termo dentro, né? É onde existe você. Você não é o seu corpo. Tanto que quando você vai a um velório, a uma pessoa que faleceu, a gente vê o corpo ali. Eu já ouvi muito essa frase, mas não é ele que está ali. É verdade. A parte interna dele não está lá. O que está é a casca da laranja, né? É a casca da laranja que está ali fora. Com a casca do coco, não sei, depende de cada um, né? Alguns são mais saborosos, outros são mais complicados. Mas ali dentro existiu uma pessoa. Ali dentro existiu um indivíduo. E o que liga essa parte interna com o mundo externo e com outras pessoas é o corpo. O corpo físico, que carrega em si os sentidos da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato, que faz você perceber o mundo externo, que faz você relacionar com outras pessoas. O corpo carrega em si os sentidos de conexão entre o ser interno e as coisas externas de outros indivíduos. Mas quando eu percebo o mundo externo, quando eu percebo as pessoas, a minha alma começa a fazer leituras. Então o que é a alma? A alma nada mais é do que a nossa mente, as nossas emoções, as nossas aflições, os nossos pensamentos, as nossas vontades. É a parte de nós que acaba de fato conectando a gente com outros seres humanos ou com seres vivos nessa esfera externa. Tanto que tem gente que gosta mais de cachorrinho do que de gente, porque através da alma ele acaba rejeitando o humano e tentando se ligar com o ser animal. Tem gente que gosta mais de planta do que seres humanos ou seres animais. Por quê? Porque ele rejeitou ali através da alma o reconhecimento do vivo, né? E vai para alguma coisa mais inanimada, tentando se afeiçoar para negar as suas rejeições com o outro. Olha que doideira. Então a alma, ela é o software que está dentro da gente, fazendo a leitura de tudo isso que está do lado de fora. A alma é a vontade, é a afeição, é o pensamento, é a parte de nós que nos conecta ao semelhante, à vida e às coisas externas. Então a alma é a parte sensitiva do homem, é as suas emoções e sentimentos, né? Não quero entrar na definição de emoções e sentimentos, mas aqui eu quero que você entenda que existe um corpo que se conecta com o meio externo e que faz a sua leitura através da alma. Então, aonde as coisas acontecem de fato, né? E o que precisa acontecer? Sim, você acha que eu estou esquecendo do Espírito? Não, não esqueci não. Existe o Espírito. E o Espírito deve ser a parte de nós que nos conecta ao divino, a Deus, ao sobrenatural de Deus, ao mundo espiritual. O Espírito é a fé, a confiança, é a adoração, é a devoção, é o altar. É a parte que nos faz conectar a Deus, é a parte mais íntima do nosso ser, é a parte mais, se eu pudesse usar esse termo, escondido dentro de nós, né? Por que escondido dentro de nós? Porque dentro da nossa existência, nós nascemos em algo chamado que é o pecado. O homem pecou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que nós não temos essa percepção tão clara do pecado,
Porque parece que o pecado não existe no primeiro momento. Mas o pecado atua onde? No teu espírito? Não, porque o espírito é a parte divina, veio de Deus e a Deus voltará. O espírito é a parte dada por Deus para nos dar a oportunidade de restaurar a nossa conexão com a nossa origem. A origem do homem não é humana, física ou emocional. A origem do homem é espiritual. A origem do homem é a essência de Deus em nós. Lá em Gênesis ele diz, eu vos fiz a minha imagem, a minha semelhança. Ele está dizendo, olha, o que você é o que eu sou. Contudo, na transição da existência, nós perdemos essa conexão para com Deus através do pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E quanto mais quando a gente é bem neném, já disse Jesus, que tem as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Ele está falando na simplicidade das suas emoções, a criança não consegue perceber o pecado. Existe uma inocência, na criança. Mas quando nos tornamos adultos e quando começamos a buscar a vida de fato, a existência da vida de fato, nós caímos no abismo do pecado. E o pecado vem porque existe uma porta. A porta de entrada é o corpo, mas o desenvolvimento do pecado é na alma. E aí é que entra a grande batalha do ser humano. A grande batalha do ser humano está justamente em tentar conduzir a sua vida. A batalha de tentar não permitir que a alma e o corpo estiguem o seu lado mau, o seu lado ruim, ou o seu lado de absoluta autonomia, onde chegamos até a rejeitar Deus, através da nossa autonomia e da nossa percepção da vida, achamos que não precisamos de Deus ou até dizemos que Deus não existe, criamos uma religião chamada ateísmo e vivemos a fé do não existir Deus. Que loucura, né? Por quê? Isso está construído na nossa alma, porque o homem pecou. E o homem pecou e ele perdeu essa divindade natural que deveria existir nele. E nós precisamos ser restaurados, reestabelecidos à nossa origem. Porque o que acontece é que a nossa percepção do externo através do corpo liga as nossas emoções, os nossos sentimentos e pensamentos. E esse ciclo humano gera pensamentos, sensações e ações que legitimamos através dos nossos sentimentos. É por isso que eu fico feliz, depois eu fico triste, tenho raiva, depois eu tenho amor, tenho dúvida, depois eu tenho certeza, fico confuso, fico ansioso, fico perdido, depois eu me encontro. É uma confusão de existência. E tudo isso vem pelas nossas percepções. As nossas percepções do externo instigam as nossas memórias e as nossas sensações e sentimentos. O humano fala com o humano, mas se o humano é caído, se o humano perdeu a sua origem devido ao pecado que se instalou em nós, o ciclo humano sempre nos leva a uma nova ação de pecado. E o pecado não está ligado se eu sou bonzinho ou mauzinho. Nós ligamos o pecado muito a questões morais, éticas, sociais, mas o pecado é estar afastado de Deus. O pecado de verdade é quando você esquece de quem Deus é e quem você é em Deus. E aí você erra o alvo. Você perde o sentido da vida, da existência, você perde o caminho. E as coisas ficam dentro de você, instigadas no próprio humano. Então quando você está feliz, você está feliz. Quando você está triste, com raiva. Só que todas essas sensações vêm por leituras do externo. Você já percebeu que quando você sente um aroma, aquilo te remete ao carinho e ao amor da sua mãe, por exemplo? Ou quando você ouve uma música, você se remete talvez a um momento amoroso, carinhoso. E ao mesmo tempo, algumas outras músicas te levam a um momento de estresse, de ódio, de momentos ruins, aromas que te remetem a tristezas, agressões, eu já vi pessoas contarem histórias de perfumes que remetem ele a um momento de amor e prazer, como existem aromas que levam as pessoas a um momento de violência e agressão. É uma loucura, mas essa leitura do
externo que vem pelas nossas sensações do corpo instigam os nossos sentimentos para leituras, e essas leituras nos levam cada vez mais a tentar administrar o humano pelo humano. Isso vai cavando um buraco onde vivemos uma agonia das nossas incertezas e instabilidades. E por mais que a gente tente, o humano instiga o mal, e o mal instiga o humano. Então, onde o mal atua? O mal não atua no teu espírito, o mal vai atuar através das suas memórias e dos seus sentimentos, para que cada vez mais você duvide de que Deus realmente é Deus, e que pode trazer algo novo para você. O mal, o diabo, o Satanás, ou seja qual nome você queira dar ao mal, ele tenta instigar você a ter autonomia e independência sem Deus, sem a sua origem divina, sem aquilo que de fato você é em essência. Sabe o que acontece? Eu penso muito naquela história do peixinho, sabe? O peixinho ele mora no aquário, ele mora no mar, no rio, seja onde for. Ele está imerso na água. E ele não sabe que ele está na água, ele só sabe que ele está na água quando eu tiro ele lá de dentro, ele começa a sentir a angústia da ausência do habitat dele. Né? Entendeu? Ele está no aquário, ele está na água, e quando eu tiro ele lá de dentro é que ele percebe a angústia de não estar lá. Porque enquanto ele está lá, ele não percebe que ele está lá. Pois é, a gente é assim. O peixe nasceu para viver na água, e nós nascemos para viver na presença de Deus, envolvidos pela sua graça, pelo seu amor e pela certeza da nossa essência. Contudo, quando somos removidos desse ambiente, tentamos sobreviver, nós morremos. Morremos porque, para existirmos de fato, temos que estar imersos em Deus. O nosso aquário, a nossa água é a presença de Deus. É por isso que a vida fica angustiante, cheia de dúvidas, incertezas, cheias de oscilações emocionais. Então, qual é a solução? Por onde devemos caminhar? Sim, existe uma solução, porque ali, como eu li em Tessalonicenses e na grande briga de Abacuque, trazendo à sua memória aquilo que Deus é, eu quero trazer a você a solução. E a solução é quando colocamos dentro do ciclo humano de existência, quebramos toda essa morte e decepção através da redenção. E por onde vem a redenção? A redenção vem através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não estou falando de religião, não. Esquece cristianismo, ok? Vamos lembrar de religare, não apenas de religião. Porque religião veio da palavra religare. Mas eu quero usar religare como religar a Deus. Como se conectar novamente a Deus. E para conectar a Deus eu preciso ir para o altar, eu preciso derramar meu coração e preciso reconhecer as minhas limitações quando eu sou apenas corpo e alma, quando eu sou apenas emoções e sensações, quando eu sou apenas experiências. Eu preciso trazer, eu preciso sair desse lugar e eu preciso trazer ali, quebrando essa conexão do humano, quebrando esse ciclo mortal através da redenção, através da devoção a Jesus Cristo e levando os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor. E o ciclo humano é quebrado quando eu faço com que o meu coração volte a Deus e eu começo a instigar o meu desejo por estar com Deus. E aí o ciclo muda. O ciclo humano é quebrado pela redenção. E aí o humano começa a falar com Deus, porque eu começo a suscitar o meu espírito, eu começo a trazer à existência o meu espírito de novo. E o meu espírito começa a falar com Deus. O meu espírito é a parte do altar, da confiança, da adoração, da devoção, é a parte que me liga a Deus. Ela não nega as minhas emoções e ela não isenta as minhas sensações, ela não destrói o meu corpo, mas ela traz redenção sobre esses elementos. Então aquilo que eu percebo do mundo externo passa pela cruz de Cristo, passa pela redenção, pelo amor, passa pelo resgate daquilo que sou. E quando aquilo que eu sinto é remido pela presença da cruz, aquilo que eu emito pelas minhas sensações passa a ter legitimidade em Deus. Deus instiga o meu espírito, o meu humano fala com Deus. Quando eu falo com Deus, a redenção vem e
que traz o perdão. O perdão traz restauração. Restauração traz avivamento. E o avivamento traz vida. E vida não é pouca. Não é pouca. Deus traz vida e vida em abundância. Uma vida plena e abundante, segundo aquilo que Deus fez por nós. Ele fez por nós. E o que ele fez? Ele foi à cruz. A cruz de Cristo tem significados. E a sua morte veio trazer redenção àquele que crê. E aí, meu querido, definindo essa história, o corpo físico são os nossos sentimentos que ligam ou que instigam a nossa alma, que é confusa e caída. E através das nossas vontades, afeições e pensamentos, essa parte de nós que nos liga ao semelhante, ao externo, começa a ter confusões e começa a lutar consigo mesmo e tentando administrar a sua própria vontade. Caímos, mas o Espírito também está em nós. E o Espírito, quando volta a Deus, ela traz fé, confiança, adoração, devoção, altar, e isso nos liga ainda mais com Deus. E quando essas coisas acontecem, acontece a redenção. Em João, Evangelho de João, capítulo 3, tem uma história muito bacana, onde o homem chega para Jesus e Jesus diz a ele assim: cara, você precisa nascer de novo. E aí ele diz assim: mas como pode um homem nascer sendo velho? João 3, versículo 4. Pode todavia ele entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer novamente? E Jesus fala: cara, não é isso, eu estou falando de trazer luz ao Espírito. Nasça de novo do Espírito. A carne nasce da carne, mas o Espírito vem de Deus. E no versículo 15 ele diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha lá aonde está a chave. A chave está em ser redimido e permitir que o Espírito Santo de Deus faça uma obra extraordinária em você. E essa obra extraordinária do Espírito Santo vai te levar aos lugares altos. É esse o lugar alto que Deus quer que você vá. Não é um lugar alto econômico. Se você estiver bem, a sua questão financeira também vai se regular, entendeu? A gente usa o ciclo da morte nos leva a destruir finanças, casamentos, relacionamentos, amizades, destruir relação até com o próprio Deus. Mesmo que eu esteja na igreja, eu tento me vingar de Deus. É uma loucura a nossa alma. Mas quando eu sou redimido, aí eu começo a permitir que a obra do Espírito aconteça em mim. Bom, mas falar sobre a obra do Espírito é outra coisa. Isso faz parte de uma outra conversa. Tá bem? Então pense nisso. O teu corpo, a tua alma necessitam da intervenção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fica comigo aí. Mais podcast.